Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Um bom dia muito especial às pessoas que nos acompanham presencialmente aqui no plenário da Câmara Municipal de Pelotas nessa chuvosa quinta-feira, e vou comentar um pouco sobre isso, e as pessoas que nos acompanham pela Rede Câmara. Eu primeiro quero começar com um aspecto aqui. Eu vou responder e dialogar com pelo menos duas falas aqui de parlamentares que me antecederam. E aqui as pessoas que nos acompanham sempre, os parlamentares que já me conhecem, às vezes subo mais o tom, às vezes falo com mais tranquilidade, depende do assunto que a gente está debatendo. Não é usual, raríssimas vezes aconteceu, de eu exceder para além do respeito, quando faço contraponto em relação a alguma opinião que eu não concordo. Por exemplo, eu estou parlamentar no segundo mandato, fui parlamentar de oposição na legislatura passada e me enfrentei, inclusive, com muitos parlamentares que estão aqui hoje em dia. Determinadas expressões em relação à prefeita, eu nunca utilizei, nunca saíram da minha boca. Expressões ofensivas pessoais, nunca se ouviu da minha boca esse tipo de expressão. Registro isso porque me parece fundamental. Penso que as pessoas que nos acompanham de casa, elas não querem apenas ouvir uma brigalhada sem sentido, uma brigalhada que não resolve nenhum dos problemas que a gente vive na cidade. Isso não agrega. Pode agregar para, de repente, um perfil de eleitor que quer ou ouvir só elogios em relação a alguma ação de algum governo, ou só críticas, que é briga. Existe esse tipo de perfil. Eu respeito. Ponto é que eu realmente percebo que muitas brigas não têm nenhum resultado, a não ser um conjunto de likes nas redes sociais de A, B, C ou D. E aí nós não temos nenhum acúmulo, nenhum avanço. Sequer temos, em algumas oportunidades, as investigações que são necessárias para alguma denúncia que possa ser feita. Faço esse registro também porque aqui, nas últimas semanas, e tento aqui, e veja, vou fazer contrapontos aqui a falas de alguns parlamentares, mas preciso registrar aqui, nos últimos dias se fez referência, não nominalmente à minha pessoa, mas falava-se sobre o meu trabalho e se usou a expressão rato. Rato. Se usou aqui, no microfone da Câmara Municipal de Pelotas, ao se referir à minha pessoa, se utilizou a expressão rato. Em uma outra oportunidade, nessa eu fiz questão de me manifestar, se utilizou uma referência à falta de testosterona de um parlamentar que tem uma idade um pouco mais avançada, e a ciência nos diz que, de fato, as pessoas idosas, elas perdem, os homens idosos perdem produção de testosterona, só que isso é etarismo, é absolutamente absurdo que esse seja o terreno de debate que a gente se localize. Faço esses registros para aqui dialogar com a população e questionar se é esse o tipo de debate que as pessoas querem que se faça nesse parlamento, e também aqui ao conjunto dos parlamentares, se vai ser essa a forma de tratamento que daremos às nossas divergências. Eu entendo que não. Entendo que não. E aqui vou fazer um contraponto de maneira diferente. Tem uma fala que eu tenho um acordo parcial e outra que eu tenho mais desacordo. Com os parlamentares, peço que, por favor, como não tem ninguém inscrito, eu tenho o direito de que agregue-se o tempo de liderança. Mas o senhor retirou, portanto, não tem ninguém inscrito. Isso, pequenas, eu estou pedindo para agregar. Como não tem ninguém inscrito depois de mim, eu posso pedir para agregar o tempo da liderança. Obrigado. Obrigado. Vereador César, em relação ao tema lá da saúde no bairro, nós temos muitos problemas no atendimento das nossas unidades básicas de saúde. E nós aqui, historicamente, conhecemos muitos desses problemas, tantos outros a gente não conhece. Nós sabemos que são problemas profundos. Não é em uma unidade, são em muitas unidades. Nós temos dezenas de unidades, e são problemas muito distintos, muito diversos.
É um ar-condicionado que falta para o conforto básico dos trabalhadores ou para manter a segurança da sala de vacinas? É uma estrutura absolutamente inadequada? Numa chuva como essa de hoje, por exemplo, certamente nós temos algumas UBSs que estão com goteiras ou alagamentos dentro da UBS nesse momento, e nós temos atendimento represado em tantas outras UBS, praticamente todas, se pode dizer. Não existe um fluxo absolutamente adequado para o atendimento e para a demanda de atendimento de saúde que a nossa população precisa. Me parece que a perspectiva de um projeto de ampliação de saúde nos bairros, ela pode ter bons resultados, e ela é uma forma de tentar responder a um problema de atendimento que existe. O senhor está identificando, num território que o senhor conhece, que esta tentativa, para este caso, ela deu errado, de acordo com o que me parece ser a sua opinião. Penso que, mesmo que do ponto de vista crítico, a Secretaria deve observar a sua manifestação, identificar se essa tentativa de ampliação de espaço ou de mudança de localização, de ampliação de atendimento, foi eficiente ou não, perceber os sinais disso na comunidade e, nesse caso, fazer as alterações, ajustes necessários, mas não perder a perspectiva de que nós temos uma prestação de serviço inadequada, insuficiente, e que talvez as possibilidades de ampliação de espaços físicos e modificação em espaços físicos possa ajudar na perspectiva, por exemplo, de mutirões de atendimento. Penso que esse seja uma possibilidade de caminho a percorrer. E penso que as medidas devem acontecer, as críticas devem acontecer, tanto dos parlamentares quanto da população, e que é necessário que o Poder Executivo vá executando as suas medidas, compreendendo, ouvindo as críticas, ajustando aquilo que é possível e necessário ajustar, mas que não se perca a perspectiva, em nenhum momento, da necessidade da ampliação dos serviços de saúde e dos atendimentos. Em relação ao tema, e aí me dirijo ontem ou antes de ontem já, o vereador Daniel Fonseca havia me apresentado o documento que o senhor entende como o motivo de necessidade de instalação de uma CPI em relação à Secretaria de Assistência Social. Eu sigo com a mesma impressão e opinião, e tem direito de tê-la, vereador, né? Aquilo que está registrado como texto da Secretária de Assistência Social respondendo à sua questão é exatamente a mesma coisa que estava já registrada aqui numa audiência pública que nós fizemos com o Conselho do Idoso. O ponto ali em relação ao pagamento das ILPIs, Instituições de Longa Permanência de Idosos, relacionado lá com o período da enchente no ano passado, de um outro governo, a Secretaria alega que naquele momento não houve um procedimento legal necessário para fazer qualquer tipo de pagamento para que se faça este pagamento, e que se está tentando entender como isso aconteceu, o que foi esse acordo, o que é este pagamento, como se faz esse pagamento. Em não havendo esta documentação, não se pode fazer. Foi essa a resposta que a secretária nos deu aqui naquele momento, e é esta a resposta que está, assim identifico, assim interpreto, no documento pedido de informações que foi respondido a este Parlamento, aprovado aqui a pergunta, o pedido de informações por todos nós. Para além disso, penso que nós temos, sim, também na área da assistência social, problemas históricos, e que é importante que a gente entenda que medidas a Secretaria está adotando para reverter esses problemas, se são medidas adequadas ou inadequadas, se são medidas que, de fato, atendem à necessidade da população, se resolvem os problemas administrativos históricos. Entendo também, e aqui, em que pese com um elemento, mas aí são perfis, né? O vereador Ivan foi lá citar o Cazuza, mas entendo que tem um elemento de exagero também na sua fala, um elemento forte de exagero em algumas das expressões que o senhor utiliza, que entendo que são inadequados. Desta forma, entendo, com todo respeito, mas entendo assim. Mas eu, na verdade, hoje me inscrevi, e aqui concluo o meu momento de diálogo e sigo, evidentemente, à disposição para os debates dos temas, sejam eles mais ou menos fáceis, mais ou menos espinhosos,
eu quero aqui muito chamar a atenção para esse momento que a gente está vivendo, esses dias que nós temos, essa quinta-feira, essa sexta-feira, esse sábado. Nós temos uma previsão de chuva muito intensa. Penso, inclusive, com todo respeito, que nós falamos pouco sobre este tema nesta manhã de quinta-feira. Nós temos uma previsão de chuva que trata de cerca de 150 milímetros de chuva em um intervalo de tempo muito curto. Pelotas é uma cidade plana, com problemas históricos de drenagem, com problemas mais recentes, que são resultado da permissão de construções em áreas de banhado, que são fundamentais para a drenagem da cidade. Nós tivemos, este ano, volumes de chuva intensos e concentrados em um curto intervalo de tempo, que causaram problemas importantes para a vida do povo na nossa cidade. Portanto, chamar a atenção para este tema, neste momento, me parece absolutamente essencial, responsável e necessário. As pessoas que nos acompanham de casa, que estejam atentas, que na medida do possível não se coloquem em situações de risco. E há aqui um recado fundamental, presidente Arthur. Normalmente, nesse tipo de situação que nós vamos viver nas próximas horas, infelizmente, há pessoas que, por má fé ou por brincadeira, que é um tipo de brincadeira que eu realmente não consigo entender como a pessoa possa achar graça de uma coisa dessa, produz fake news, notícias falsas em relação a riscos possíveis que nós tenhamos no município. E aqui fica o chamado de atenção, que as pessoas acompanhem as informações oficiais, que se informem a partir da imprensa oficial, do Corpo de Bombeiros, das informações da Defesa Civil. Isso é absolutamente fundamental, porque certamente teremos problemas no município nas próximas horas. Para que sejam atendidos os problemas sérios que vão acontecer, para que sejam resolvidos os problemas que vão acontecer, é fundamental que não haja mentira e perda de tempo com desmentidos de questões que aconteçam neste momento que temos esta previsão de tantas chuvas. Portanto, que as pessoas fiquem atentas para combater as notícias falsas nesse momento, sempre, a qualquer momento que elas aparecerem. E aqui fica um registro em relação à nossa Secretaria de Comunicação do município de Pelotas, porque este governo aprovou uma Secretaria de Comunicação. Existe uma Secretaria de Comunicação. E eu penso que é absolutamente essencial que esta secretaria, esta estrutura, esteja absolutamente atenta em todos os momentos, especialmente neste momento, para comunicar adequadamente o conjunto da população, os parlamentares, as pessoas que estão preocupadas. É essencial que a Secretaria de Comunicação tenha uma atuação brilhante neste momento. Faço aqui esse registro, porque senão nós certamente teremos problemas. Para partir para a conclusão, o próprio prefeito, quando veio aqui falar sobre os 60 dias de governo, manifestou uma preocupação importante em relação àquilo que era a manutenção de canais, casas de bomba, bocas de lobo no município. Houve um decreto emergencial, justamente para combater este tipo de problema. É fundamental que as medidas necessárias para enfrentar os alagamentos na cidade sigam, com segurança jurídica, sem nenhum tipo de dúvida em relação aos recursos públicos destinados. Mas é essencial que estas medidas existam, porque nós não podemos ficar reféns de cada chuva ter um conjunto gigantesco de alagamentos na cidade. Concluo aqui, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, registrando novamente para as pessoas: cuidado, prestem atenção nas informações oficiais. É essencial que a Secretaria de Comunicação do município funcione bem neste momento. Em casos de situações de emergência,
reforçando, eu sei que muitas pessoas conhecem esses números. Corpo de Bombeiros, 193. Defesa Civil, 199. Guarda Municipal, 153. Estes são os números para acionar em casos de emergência, que eu espero que não tenhamos, mas é absolutamente necessário que estejamos precavidos. Muito obrigado, um bom dia a todas e todos.